O Senhor ele me incomodou a pensar nesse tema Prepara-se, depois de um encontro de jovens aqui, que nós estávamos estudando sobre a primeira Páscoa. E um versículo me chamou muito a atenção, vai aparecer aí para vocês, Êxodo 12, 11. E diz assim: ao comerem e sejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esse versículo, irmãos, ele está no contexto ali da primeira Páscoa, quando o povo de Israel eles deveriam deixar o Egito. Nesse dia aconteceria a 10ª praga. Então, eles receberam uma ordem, que eles deveriam sacrificar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nas laterais, nos umbrais das portas, assar essa carne, comer, fazer essa refeição em família, celebrar a Páscoa e estar prontos. Eles deveriam estar com o cinto no lugar, sandália nos pés e o cajado na mão, porque a qualquer momento eles deveriam deixar. Eles não teriam tempo para arrumar suas coisas, ou para arrumar o cabelo, pegar alguma coisa, trocar de roupa. Eles teriam que sair apressadamente, imediatamente. Eles deveriam estar prontos. E vocês? Vocês estão prontos? Na nossa vida cristã, irmãos, na nossa caminhada com Jesus, a Sol também falou, né, sobre caminhada cristã na quinta. Nós devemos nos preparar. E eu quero compartilhar alguns pontos, pensando na nossa caminhada cristã. Eu dei outros exemplos aqui, mas eu quero focar na nossa caminhada com Jesus, na nossa vida com Jesus, alguns pontos que nós deveríamos nos preparar. O primeiro é prepara-se para pregar o Evangelho. Prepara-se para pregar o Evangelho. Jesus, ele nos deu exemplo, irmãos. Vamos ver aí. Hoje nós vamos ler vários versículos, então eles vão ser projetados aí para a gente ganhar tempo. Pode passar. Mateus 9:35 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, ele nos deixou um exemplo aqui. Por onde ele passava, não importava se era grande cidade, se era um povoado, vilarejo, uma aldeia, ele deixava a sua marca, sua presença fazia diferença. Ele não olhava a classe social, se a pessoa era rica, se era pobre, quais os recursos que essas pessoas tinham. Ele não olhava para isso. Jesus, ele sabia qual era a sua missão, qual o propósito que ele veio. E ele não olhava, irmãos, somente para o espiritual. Se havia necessidade de cura, se houvesse enfermos ali, ele curava. Se tivesse pessoas que estavam com fome, ele multiplicava pães e peixes e saciava a fome dessas pessoas. O ministério de Jesus, ele era integral. E olha só, ele disse que nós faríamos obras maiores do que estas. Como assim? Como isso é possível? Como isso é possível? Ele disse que ele estava indo ao Pai. Eu farei o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Palavras de Jesus. Ele estava indo ao Pai. E caberia a nós, Igreja do Senhor, Igreja Batista Filadélfia, cabia a nós dar continuidade a esse ministério integral de Jesus. Ministério integral de Jesus. Que esse exemplo, irmãos, que exemplo, que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. Se ele é o mestre e nós somos os discípulos, nós temos que seguir o exemplo do mestre. E nos preparar para pregar a palavra. Jesus, ele nos deu exemplo, mas além do exemplo, ele nos deu uma ordem também. Ele deu essa ordem depois do exemplo, vocês notam isso? Os discípulos passaram 3 anos ali caminhando com Jesus, vendo o exemplo dele. E depois disso, ele deu a ordem. Em Marcos 16:15, a ordem de Jesus foi... Pode passar aí? Não, eu acho que passou um pouquinho mais. A ordem de Jesus é Marcos 16:15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todo mundo precisa conhecer Jesus, irmãos. Todos precisam conhecer Jesus. A última ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de subir ao céu, foi pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E esse é o chamado de todos nós. Não é o chamado só de alguns. Esse é o chamado de todos nós. A salvação não está só para mim e para você. Jesus, ele veio salvar as pessoas de todas as nações, de todas as culturas e de todas as épocas. A ordem para ir e fazer discípulos de todas as nações não é apenas, eu já disse isso aqui,
para pastores, evangelistas, líderes, missionários. Essa ordem não é só para essas pessoas, é para cada um de nós, para todos aqueles que receberam do Senhor. Esse é o nosso chamado, dar continuidade no ministério de Jesus. Algumas pessoas, sim, são chamadas para pregar o evangelho em outros lugares, em outras nações. Mas outras também são chamadas para pregar o evangelho na sua terra natal. Aqui onde nós estamos. A missão, irmãos, ali está em todo lugar. Se na rua da sua casa tem alguém que não conhece Jesus, ali está a sua missão. Se no seu trabalho tem alguém que não conhece Jesus, lá está a sua missão. Se dentro da sua casa tem alguém que não conhece Jesus, lá está a sua missão. Fique atento, irmãos, para descobrir a quem Deus quer que você pregue. Deus, Ele quer te usar. Esteja sensível à voz do Senhor. Senhor, quem o Senhor quer me usar para compartilhar as boas novas do reino? Prepare-se, irmãos. Prepare-se, porque o Senhor quer usar a sua vida para transformar outras vidas. Senhor Jesus, Ele nos deu exemplo. Senhor Jesus nos deu uma ordem. E Ele também disse para que nós deveríamos executar essa ordem. Nós devemos nos preparar para executar essa ordem. Nós vamos ver aí Timóteo, 2 Timóteo. Não sei se o pessoal já conseguiu organizar ali. Isso, 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós devemos nos preparar para pregar o evangelho, irmãos. Não podemos fazer de qualquer maneira. Não podemos fazer relaxadamente. Paulo aqui, ele está exortando Timóteo que ele deveria se apresentar a Deus aprovado. Que ele não deveria ter nada do que se envergonhar. O nosso testemunho, a gente vai falar muito sobre testemunho hoje, ele diz muito de como as pessoas vão receber. De como as pessoas vão receber a palavra que nós estamos compartilhando. Nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Não sei se eu vou falar direito o ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não cabe para nós. Não cabe para a igreja do Senhor. Nosso testemunho vai dizer muito de como as pessoas vão receber a palavra do Senhor. Nós não podemos ter condutas que irão nos envergonhar. E o mais importante, nós devemos manejar corretamente a palavra da verdade. Para pregar a palavra, nós temos que nos preparar. Estudando, meditando nela, dia e noite, nos alimentando, tendo intimidade com essa palavra. Nós devemos buscar conhecimento para pregar a palavra. Eu ia fazer a propaganda da EBM, mas o Léo já fez no meio. Nós podemos nos preparar como? De várias maneiras, irmãos. Estudando, indo para o seminário, se essa for o seu desejo. E a nossa escola tem esse recurso. Tem a escola bíblica ministerial. Então, eu quero os animar também. Se prepare para pregar a palavra. Nossa igreja tem oferecido. Então, mais uma vez aqui, só reforçando a propaganda aqui da EBM, se você não está participando de nenhum curso ainda, faça, eu os animo no próximo semestre participar de alguma classe. E se prepare para pregar a palavra de Deus. E se apresente a Deus como um obreiro aprovado. Aprovado, e você vai ver como Ele vai te usar. Nós devemos, irmãos, nos preparar para pregar a palavra, porque existem pessoas que precisam ouvir. Olha esse versículo em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Esse texto aqui está mostrando uma sequência de 4 perguntas. E essas perguntas, elas são muito esclarecedoras. Essas perguntas é uma sequência que leva o homem a Deus. E para que as pessoas possam crer, é necessário que elas ouçam. E para elas ouvirem, é necessário que alguém pregue. E foi a nós que o Senhor deu o privilégio de pregar a sua palavra. Por isso, irmãos, nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar para anunciar as boas novas do Senhor. Temos que nos preparar, porque existem pessoas que precisam ouvir. E como elas ouvirão, se não houver quem pregue? Como elas ouvirão, se nós, Igreja Batista Filadélfia, não pregar? Existem pessoas que precisam ouvir. Por isso, nós devemos nos preparar. E assim elas conhecerão a Jesus, conhecerão a Deus e irão desfrutar do que o Senhor tem para elas, assim como nós aqui temos desfrutado. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, e guardar isso só para nós.
elas precisam ter essa esperança que nós temos no Senhor. Nós temos que nos preparar, porque existem pessoas que precisam ouvir. Nós temos que nos preparar também, porque nós não podemos perder a oportunidade. Olha esse exemplo, em Atos 8:4, que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Esse aqui é o contexto da igreja primitiva, lá no livro de Atos, quando a perseguição começou. E a perseguição veio tão severa que eles começaram a ser dispersos para vários lugares. Mas isso não foi um impedimento para que eles parassem de pregar a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Onde quer que eles passavam, eles não perdiam a oportunidade. Isso não foi motivo de desânimo para eles. E que nós possamos aprender também com os nossos irmãos primitivos, irmãos. Nós não estamos passando por perseguições. Mas o que tem tirado a nossa motivação para pregar a palavra? Que não sejam as dificuldades, as lutas que venham nos impedir de compartilhar a palavra do Senhor. Nós não podemos perder a oportunidade. Eles não perdiam oportunidades. Eles já tinham perdido a casa, talvez familiares, mas por onde quer que eles passavam, por onde quer que eles fossem, eles pregavam a palavra. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, já entendi, eu tenho que me preparar para pregar a palavra, mas eu não me sinto capacitado. Eu não consigo falar. Mas veja o que o Senhor falou para Moisés aqui em Êxodo 4, 10, 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Quem é que se identifica? Eu me identifico. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Quem é mais velho aqui na igreja sabe o que eu estou falando. Nunca tive facilidade para falar, irmãos. Não. Mas nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, Moisés estava falando aqui para Deus. E disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Se você acha que você não é capaz, pega essa palavra para você. Olha o que o Senhor disse para Moisés: vá pregar a palavra. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. O Senhor, Ele nos capacita, irmãos, e Ele nos ensinará o que nós devemos dizer. No momento certo, na ocasião certa, Ele nos usará, Ele nos lembrará. Mas para isso, nós temos que nos preparar. É aquela coisa de prova, sabe? Quando a gente tem uma prova no dia seguinte e está lá falando: Senhor, me ajuda a passar nessa prova, mas não estudou? Como que o Senhor vai te ajudar a lembrar do que você não estudou, não se preparou? Mesma coisa, irmão, se prepare, se coloque na vontade de Deus e Ele vai te capacitar, Ele vai te usar. Vai ter o momento certo que o Senhor irá te usar. Se você ainda pensa, mas eu tenho muitas limitações, Bruna, eu me sinto limitada. Conte a Deus quais são suas limitações, conte a Ele. Não que Ele não saiba, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falar: Senhor, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não sei como começar uma conversa. Conte para Deus quais são suas limitações que o tem impedido de pregar a palavra do Senhor. Conte a Ele. A gente fala isso na célula, às vezes, já comentou. Como que eu posso compartilhar? Começa contando seu testemunho, não é? Comece contando seu testemunho, o que o Senhor fez na sua vida. Irmãos, tem uma coisa que mais edifica, é ouvir a história da transformação da vida de uma pessoa, de onde Deus tirou, como era a sua vida antes, como é a sua vida agora. Ainda mais aqueles que testemunharam, seus vizinhos, familiares, que viram a transformação de Deus. Comece contando o seu testemunho de como você conheceu Jesus verdadeiramente. É uma excelente forma de começar essa conversa, compartilhando a palavra do Senhor. Amém, irmão?